1984, enquanto aluna. Não tínhamos um edifício na Faculdade de Psicologia, mas enquanto aluna de Psicologia. E depois, mais ou menos em 1990, acabei, portanto, ingressar na carreira docente e até hoje. Tive a sorte de ter, numa altura aqui em que a Escola de Psicologia Cognitiva Comportamental começou, até em Portugal, aqui pelas mãos do professor Vaz Serra, que é intervenções terapêuticas na área da psicologia, breves e, portanto, empiricamente validadas, informadas pelo conhecimento. Isto foi poder estar, na altura nem nos apercebemos muito bem, quando somos jovens e temos, mas foi um marco importantíssimo, portanto, tive a sorte e o privilégio de poder acompanhar isto. Sempre tive a inclinação, sempre gostei da vida, pronto, e da vida, portanto acho que poderia até ter sido, sempre gostei de biologia, sempre gostei de todas as ciências da vida, mas depois o comportamento humano sempre foi um fascínio e surgiu aqui, eu acho que de uma forma um pouco natural. A psicologia é vasta e tem áreas mais básicas e mais aplicadas, mas eu acho que depois aquilo que também me captou é com uma palavra-chave, que é ajudar. Pronto, e este fascínio pela vida, pelo comportamento humano, com a vontade de ajudar, levou-me aqui. Há inquietações pessoais. Sempre me questionei sobre as diferenças individuais. Porquê é que algumas pessoas são mais vulneráveis que outras para a psicopatologia? Porquê é que até perante determinados acontecimentos adversos as respostas são tão diversas? E, portanto, o que é que protegem umas pessoas? O que é que vulnerabilizam outras? Esta sempre foi uma inquietação. Dentro destas diferenças que eu estava há bocadinho a falar, destas diferenças individuais, há muitos fatores que contribuem para o resultado desta equação. Dentro deles nós não podemos, há vulnerabilidades biológicas, há vulnerabilidades ao longo da aprendizagem, há vulnerabilidades de diversos contextos, contexto social, contexto económico, contexto cultural, mas dentro deles eu sempre elegi para a minha investigação o contexto relacional. As relações, como fatores de vulnerabilidade e proteção, sempre foram um interesse grande. Nestes cruzamentos, em que o acaso também tem um peso importante, uma vez, numa conferência sobre qualquer coisa, no fim, um senhor ficou para falar comigo, era o professor Jorge Fagulha, da Faculdade de Medicina, e na altura o diretor da maternidade Daniel de Matos de Chuc. Eu acho que ele tinha a intuição de que a psicologia era muito importante numa maternidade, sem saber muito bem de que forma operacionalizar isto. E criou-se um protocolo que durou 21 anos entre a maternidade Daniel de Matos e a Universidade de Coimbra. Eu acho que foi um embrião muito importante para uma unidade de psicologia na maternidade Daniel de Matos e depois no Chuc. Acho que esta é uma parte boa, foi uma parte mais positiva da pandemia e sobretudo por uma coisa, porque todos nos sentimos mais vulneráveis. Eu há bocadinho falava destas diferenças individuais, não há ninguém que seja invulnerável. Ninguém, nenhum de nós. Podemos ser mais resilientes e somos resilientes a fatores de risco específicos. Isto é, por eu ser resiliente a um determinado fator, às vezes até que visto de fora por as pessoas, é um acontecimento muito maior, muito mais grave, não quer dizer que outro não me faça, eu não seja vulnerável a ele. Em outra época da minha vida, em outras circunstâncias, eu esteja desorganizado do ponto de vista emocional. E eu acho que as pessoas sentiram na pele, e sempre vão sentir na pele, olha-se de uma outra maneira, que se eram mais vulneráveis. Eu acho que esse foi um aspecto muito importante do que a pandemia nos trouxe. Sim, há muitos tabus ainda, esta questão de quem tem problemas emocionais, quem tem, às vezes, o quadro clínico, psicopatologia é mais fraco, é mais frágil, sim. Outros é que, um outro tabu é que, de facto, há um caminho para a saúde mental e um caminho para a perturbação, e o caminho é o mesmo.
O caminho é o mesmo, a estrada é a mesma e há assim uma série olha como as linhas de caminho de ferro, uma série de agulhas que podemos ir por um lado ou ir por outro. É preciso intervir, e vamos lá ver, e é preciso pedir ajuda, mas é preciso prevenir. E eu acho que essa parte ainda nos falta muito, falta caminhar muito. Falta-nos muita literacia sobre saúde mental. Não há saúde sem saúde mental. Isto não é corpo para um lado, cabeça para o outro. Mente para um lado, corpo para o outro. Não. Funcionamos e cada vez tem havido maior conhecimento sobre os mecanismos que ligam uma coisa e outra. Eu acho que hoje em dia vê as pessoas a chegar de uma forma muito diferente, a pedir ajuda, felizmente, de uma forma também muito mais fácil e a conseguir desmontar isso e, portanto, isso é uma coisa boa, mas também sentir isso. Portanto, um desafio foi, e continua a ser mesmo assim, normalizar isto. Normalizar estes pedidos e, portanto, quando nos chega alguém, não é, muitas vezes as pessoas não querem que se saiba ou que está, cada vez menos isso, mas, portanto, perceber que é uma etapa, estes percursos que eu há bocadinho lhe falava, das linhas dos comboios, eu às vezes tenho estas diversidades de trajetórias, dos ramos de uma árvore que têm diferentes percursos, as pessoas perceberem que isto é assim, que estão numa fase mais difícil e que é preciso ajuda. Esta lógica desta prevenção, de conhecermos melhor, de nos tentarmos conhecer melhor e conhecermos melhor as nossas emoções, aumentarmos aqui esta nossa literacia e o nosso autocuidado. O autocuidado não é só, é muito importante, às vezes as pessoas associam na meditação ou a um espaço reservado só para si. Ele é importante nesse aspecto, mas, por exemplo, imagine ter as questões, por exemplo, da casa e de fazer compras de supermercado e ter as coisas fornecidas também é uma forma de autocuidado, ou ter as finanças em ordem e de sentir a vida mais em ordem é uma forma de autocuidado. Há vários aspectos de autocuidado que são importantes. Portanto, um autocuidado na sua própria regulação e consigo mesmos, muito importante. Depois, outra mensagem importante é descentrarmos e estarmos atentos ao outro. Porque, no fundo, saímos da nossa perspectiva e sermos capazes, isto é uma coisa que muitas vezes fala, sairmos dos nossos sapatos e colocarmos nos dos outros, mas verdadeiramente, nas relações pessoais, nas relações de trabalho, nas relações profissionais, na comunidade do SEG, percebemos a perspectiva do outro. Depois, há uma coisa que eu acho que também é muito importante, que é quando nos sentimos, quando passamos esta barreira e sentimos que precisamos de ajuda, pedi-la. E, portanto, pedir ajuda, estar atentos aos sinais de risco e pedir ajuda. E usufruir da vida o melhor possível nas suas diversas vertentes. Acho que é esta a mensagem.